Eu tenho certeza que você se lembra. Cena pós-crédito de Homem-Aranha sem volta pra casa e a gente descobre que o Ed Brock dos filmes do Venom, da Sony, passou pelo Sam e deixou lá no balcão do bar lá uma gotinha pretinha do simbionte. Você lembra disso? Mas aí, o que vai acontecer com isso? Como será que o Venom vai chegar no Sam? Será que a Marvel esqueceu dele? Vamos ver agora. Inês Transpeter aqui. Essa cena pós-crédito é uma das que mais arrancou aplausos da galera no cinema. Finalmente a gente vai ter o Venom dentro do Sam. Só que a real é que já se passou praticamente um ano disso. Várias coisas aconteceram e o assunto parece que meio que já morreu dentro da Marvel. Pelo menos parece pra gente. Tu vibrou nessa cena. Eu tenho certeza. Certeza, a não ser que você não tenha coração, coracejo. Eu duvido que eles vão deixar uma ponta solta desse tamanho, porque é muito grande. Não é uma coisinha pequenininha, sabe? Seria grande demais pra deixar passar. Mas até agora nada, não fizeram nada. Aí fica a questão, como será que o Venom vai entrar no Sam? Eu aposto numa abordagem bem diferente da dos filmes da Sony, onde ele é um anti-herói, ela é quase herói a essa altura, né? Já que até lutou contra o Carnificina no segundo filme. Mas quem acompanha os quadrinhos sabe que o Venom tem muitas possibilidades. Pode ganhar muitas caras, muitas funções e até mesmo muitos hospedeiros. Que é isso? Pô, tem vários hospedeiros. Ninguém garante nem que o Ed Brock vai estar no Sam. Não dá pra... Como é que você vai garantir isso? Né? Quanto mais a versão interpretada pelo Tom Hardy. Não dá pra garantir isso. Na real, a gente separou algumas das opções que a Marvel tem pra usar o simbionte e a maioria delas é bem interessante. Saca só. Homem-Aranha. A primeira opção é uma das mais óbvias, né? Que seria unir o simbionte do Venom ao Homem-Aranha. Isso já foi feito lá nos filmes do Sam Raimi. E todo mundo se lembra que quando o Homem-Aranha tá com traje preto gosmento, ele não é tão amigão assim, tão amigão da vizinhança, né? Seria muito bom ver como é que o Homem-Aranha atual, do Tom Holland, se comportaria sob a influência do mal do simbionte e como é que ele faria pra se livrar dele. A gente não sabe como é que seria esse. Seria curioso ver isso, né? Nos quadrinhos, esse arco envolve até mesmo o Quarteto Fantástico. E tem uma boa oportunidade de trazer os caras também, concorda? O Venom já deu a entender que tem uma ligação com o Homem-Aranha e tudo mais. Então, é claro que todo mundo quer ver o Peter Parker como hospedeiro do simbionte. Ed Brock. Com a introdução do multiverso e suas variantes, fica bem óbvio que o Ed Brock, vivido pelo Tom Hardy nos filmes da Sony, não é o único que existe. Não tem só aquele Ed Brock, né? Pode muito bem existir outro Ed no Sam, interpretado pelo Tom Hardy ou não dá pra saber. E o simbionte que ficou lá no balcão pode muito bem encontrar esse Ed Brock diferente e se fundir com ele. Aliás, uma dinâmica entre o Venom, que conhece outro Ed Brock, e um Ed Brock que não sabe nada sobre o multiverso, porra, seria engraçado demais, né? Talvez fosse até parecido com o que a gente viu lá na Sony. Bom, em termos de narrativa, como existem várias outras opções, eu penso que essa seria uma saída meio preguiçosa, né? Mas vai entender o que se passa na mente do Kevin Feige, né? Enfim. Agente Venom. Uma ótima opção seria trazer uma das versões favoritas dos fãs dos quadrinhos, o chamado Agente Venom. Conhece? Na HQ isso rola quando o Flash Thompson, sabe aquele que fazia bullying lá com Peter Parker? Quando o Flash Thompson volta no serviço militar com as duas pernas amputadas. Ele foi pra guerra, voltou com as duas pernas amputadas. Ele passa a ser cobaia de um programa do governo envolvendo a pesquisa com simbionte e é escolhido como hospedeiro do Venom. Vamos colocar ele, tá aí, se ofereceu, tá ótimo. Aí quando ele tá com o Venom, porra, o Venom não só devolve pro Flash a capacidade de andar, bota as duas pernas nele e tal, né? Como também transforma o cara que praticava bullying com o Peter Parker na época da escola num herói, casca grossa. O Agente Venom vira até um aliado do Homem-Aranha em várias histórias. Tem atuações muito maneiras, por sinal. Inclusive umas parcerias inusitadas que a gente vai comentar mais pra frente. Teve até Guardiões da Galáxia. Mas vamos seguir. Thunderbolts. Ainda na pegada do Agente Venom com Flash Thompson, daria pra misturar essa origem dele com a participação na equipe dos Thunderbolts. Isso rolou nos quadrinhos. E conhecendo o Sam como a gente conhece, daria pra achar um outro hospedeiro pra ele. Talvez até o Ed Brock dessa realidade. E colocar o cara no time pra ele ser uma espécie de Hulk turbinado. Porque é o que ele era. O filme dos Thunderbolts está confirmado e a equipe até já foi confirmada também. E, obviamente, sem Venom. A gente tem os Thunderbolts até agora sem o Venom. Mas nada que a Marvel não possa mudar de última hora e esconder da gente até o lançamento. Eles já fizeram isso outras vezes, né? Vocês lembram disso? Nada indica que eles não possam fazer de novo. Não dá pra confiar na Marvel com esse tipo de coisa. Guerras secretas. As guerras secretas vão rolar no CM em algum momento. E ao que parece, galera, deve ser um evento gigantesco, né? Mais ou menos como foi Vingadores Ultimato. Aliás, o Kevin disse que quer fazer maior ainda, né? Nas primeiras guerras secretas dos quadrinhos, lá nos anos 80, foi justamente onde o Venom fez a estreia dele. Lá em Battleworld, no planeta que o Beyonder montou, o Homem-Aranha simplesmente ganhou um traje preto novo. Tudo tecnológico. Ninguém sabia explicar direito de onde vinha, mas era legal pra caramba, né?
Ele pensava que o negócio tomava conta do corpo dele. Aí depois que a saga toda tinha acabado, quando o Peter Parker voltou pra Terra, né? Estava até em ação com esse novo uniforme que ele tinha levado do Battle World, que aí sim ele acabou descobrindo que o tal traje tinha consciência própria e estava influenciando as ações dele. Estava realmente parasitando ele. Quando ele conseguiu se livrar desse tal traje alienígena, aí sim a gente descobriu que era um simbionte, que se chamava Venom e que vinha de uma raça de seres iguais ou parecidos com ele. Eu tô contando tudo isso para te mostrar que as Guerras Secretas são o momento perfeito para finalmente introduzir o Venom no CM. Faz sentido, não faz? Pô, se ele estreou justamente em Guerras Secretas, em 1980, 84. Outros possíveis futuros. Mas ainda existem várias outras possibilidades para trazer o simbionte pro CM de vez, além daquela gotinha no balcão, né, do bar. Nas HQs, o Venom já teve vários hospedeiros, não só o Homem-Aranha e o Ed Brock. Galera, foram vários hospedeiros mesmo. Um desses outros hospedeiros foi o Mark Gargan, o Escorpião, um vilão que já existe no CM, mas que acabou sendo deixado meio de lado. Tá aí a oportunidade de trazer ele de volta, né? Se a gente seguir a linha de um novo Ed Brock, também dá pra pensar no Venom lutando contra ou a favor de gente, como por exemplo Demolidor, Luke Cage, ou dos heróis mais urbanos, já que era isso que ele fazia enquanto ele era simbionte do Brock. Ele era um personagem urbano. Essa alternativa é um pouco menos provável, eu acho, mas é uma possibilidade, não dá pra descartar. Na linha do Agente Venom, se ele não entrar pros Thunderbolts, ainda dá pra colocar ele num outro time que provavelmente vai ser todo reformulado em breve. Os Guardiões da Galáxia, falei pra vocês. Sim, isso já aconteceu nos quadrinhos e rendeu momentos incríveis de engraçados e incríveis de ação. O Venom tem como sobreviver no espaço, e se a narrativa for bem explorada, dá pra linkar isso com Clinton, o planeta dele, né? O planeta natal do simbionte. E até trazer a história do Knu, deus dos simbiontes, que é mais velho que o universo, costumava cortar cabeças celestiais por aí. Mas o mais provável é que aquela gotinha do simbionte seja estudada mesmo. Mais ou menos como rola no começo do primeiro filme do Venom na Sony. E aí tanto faz, né? Seja pelo governo, por alguma agência como a SWORD, por exemplo, né? Espada. Né? Aí a posse do simbionte pode valer muito pra gente, muito poderosa. E a partir do estudo dessa gotícula, né? Dessa partícula, a gente pode até mesmo ver o nascimento de outros simbiontes derivados, como o próprio Carnificina. Só isso já dá um baita de um plot maneiro, né? Pra um filme inteiro do Homem-Aranha, ou até mais do que isso. Já pensou? Agora comenta, quem seria o hospedeiro perfeito pro Venom no CM? Comenta aqui embaixo, que é importante. Mas não sai sem a sua inscrição. Pô, estamos quase batendo 13 milhões. Se chegar isso, eu solto fogo dentro do estúdio. Ah, tô falando. Então, não sei se acho que não pode, né? Mas não importa. 13 milhões de faço festa. E ó, tô te falando, hein? Você é super bem-vindo pra caramba, você não tem noção. Tamo junto, obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui!